Quando falamos em sistema de informação, pensamos em algo ou alguma coisa que apareceu há algumas décadas. Algo que está sempre atrelado ao mundo contemporâneo. Hoje eu vou explicar para vocês que sistema de informação, processamento de dados, é algo muito mais antigo do que você possa imaginar. Após a vinheta. Sejam bem-vindos ao canal Planeta Livre. Não esqueça de se inscrever no canal, compartilhar com seus amigos, colocar nos seus grupos de WhatsApp, grupos de Instagram, Facebook, Telegram. Hoje vou contar para vocês um pouquinho da revolução da informação. Segundo o autor Robert Wright, autor desse livro, e vamos falar um pouquinho da civilização, da história, da trajetória, né, da escrita, que segundo ele é a segunda revolução da informação. Quando falamos em armazenamento de dados, você pensa em nuvem, Google Drive, você pensa em pendrive, em HD externo, um pouquinho mais antigo, disquete. E, de forma errônea, nós avaliamos as culturas antigas como se fossem povos isolados, povos que com dificuldade, sem comunicação. Realmente, a internet, antes disso, a escrita, ela facilitou a vida de todos nós. E as pessoas pudessem comunicar, comercializar, não só a nível micro, né? Mas também no campo a nível de estado também. Antigamente, lá por volta anterior ao que convencionalmente chamamos de início da Idade Antiga, ali com a invenção da escrita, por volta de 4.000 anos antes de Cristo, as sociedades que não dominavam a linguagem escrita, elas também tinham outras formas de comunicar. Por exemplo, nas culturas e tribos ameríndias, diversas chefarias, tribos, mesmo civilizações como a Inca, que não dominavam o sistema de escrita, o que eles faziam? Havia todo um complexo de vias, de caminhos que ligavam o eixo do império a outras tribos, a outras cidades. Em diversos pontos havia postos militares para facilitar o contato e a comunicação. Esses postos, além de servirem como forma de envio de notícias, envio de mensagens, comércio, também serviam para avisar o povo com relação à chegada de algum inimigo. Este sistema também poderia ser verificados em outras culturas, também como da América do Norte, cultura da África, da Ásia e por aí vai. Então, é uma forma de comunicação, uma forma de processamento de dados através da comunicação oral, simbólica ou de outras formas. A formação do sistema da escrita, ela segue alguns processos, que nós vamos falar daqui a pouco. Robert Wright, ele vai falar que a referência mais antiga da escrita de um pedaço de cerâmica, de uma inscrição em uma cerâmica, que foi achado no templo do rei Salomão no século VII antes de Cristo, por volta de 600 anos antes de Cristo. Alguns estudiosos confundem a origem da civilização com a origem da escrita. E aqui nós precisamos fazer uma observação. Convencionalmente, de forma até vulgar, as pessoas ligam o conceito de civilização
ao conceito de uma pessoa educada, cavalheiresca. E também as pessoas linkam a origem da civilização à origem da escrita, como se não houvessem códigos morais e organização social anteriores à escrita. As pessoas também ligam as sociedades que não dominavam a escrita a uma condição de barbárie. Foi assim também, né, no Império Grego, início da Idade Média, ali, né, no fim da Idade Antiga, para ser mais preciso, quando os romanos consideravam aqueles povos germânicos de povos bárbaros, porque não dominavam o sistema de escrita. Embora haja um consenso, tanto acadêmico quanto social, fora da academia, de que realmente a escrita ela veio para auxiliar, contribuir com a evolução cultural. Eu falo em evolução cultural porque Robert Wright, ele escreve esse livro, e eu falei isso lá no primeiro episódio, que ele defende a parte da tese que existe um evolucionismo cultural. Ou seja, à medida que as culturas vão se tornando mais complexas, pequenos grupos de hominídeos, de homens, seres humanos, evoluem para estados de chefaria, condição de chefarias, depois evolui para a condição de civilização. Não quer dizer que no interior de uma civilização não haja o crime, não haja pessoas criminosas, desordeiras, mas se considera-se civilização uma sociedade que não está mais a nível de chefes, chefaria, mas a nível de Estado, com um aparato burocrático, funções, camadas e grupos bem estabelecidos, como o exército, grupo político, sociedade econômica, sociedade, mercado, etc., direito, etc., torna-se uma civilização, que é algo mais complexo. Ou seja, quando esse sistema começa a ser realizado, ser colocado em prática por diversos povos, aqueles outros que não aderem a essa modernidade, né, essa novidade, vamos dizer assim, ela vai ficando à deriva da história evolucionista. Com certeza, há muitos antropólogos que vão trazer uma outra narrativa, mas aqui Robert Wright defende esta. Ou seja, quando apareceu o sistema de escrita, logo as sociedades e etnias que não ou que demoraram a adotar esse novo sistema tiveram mais dificuldades em se adaptar ao novo. Existem questões na história do homem, na história da humanidade, que são inevitáveis. Sobre o surgimento da escrita, se dá, assim, não há um consenso exclusivo. Há uma predominância de que o sistema de escrita teve origem lá por volta de 4.000 anos antes de Cristo, na região da Mesopotâmia, com os sumérios. Há várias formas de contar a história, há vários pontos de vista. Se você olhar pela história eurocêntrica, realmente vai apontar para a Suméria. Porém, se você olhar para os asiáticos, para a China, você vai ver que, segundo os estudiosos, por volta de 2.000 anos antes de Cristo, se escreviam, já havia um sistema de escrita na China. Só que ao invés de escreverem placas de argila, como eram os sumérios, os chineses escreviam em seda. Ora, passados anos, os arqueólogos, os sumérios, facilitaram as descobertas arqueológicas, tendo em vista que uma placa de argila ela é muito mais durável do que um papel de seda, um pedaço de seda. Outra tese também de que o surgimento da escrita não veio não somente, né, dos sumérios, não somente dos chineses,
veio da cultura da civilização maia. A civilização maia usava também o sistema de escrita. A diferença é o seguinte, que os sumérios usavam a escrita, o sistema de escrita, com finalidades comerciais e econômicas. Já os chineses usavam o sistema de escrita como um mecanismo de adivinhação, de previsão do futuro. Já os maias usavam a escrita para conservar a história, a observação que eles tinham dos astros, da religião. Então, são finalidades diferentes. É claro que no jogo da soma não zero, no jogo das sociedades, o sistema de escrita que veio da Suméria teve uma preeminência em relação às outras. Porque a cultura maia foi a extinção. Quando os europeus chegaram na América, já não haviam mais os maias, né? Havia só apenas vestígios. Os chineses escreveram em seda que se perdeu. E também a finalidade, tanto dos maias quanto dos chineses, não foi tão forte como os sumérios. Então, o sistema de escrita criado lá na Suméria facilitou transações comerciais, facilitou a organização social, também o controle social. Haja vista que as relações comerciais são anteriores à escrita. Aqui vale nós quebrarmos um mito. Há vários historiadores, sociólogos de cunho marxista que gostam de falar que o capitalismo começou ali por volta do século XVII, ou século XVI, ou com a Revolução Industrial, ou depois da formação dos Estados. Essa tese é refutada, e já foi refutado, é uma tese morta. Só não é morta, só é viva para os marxistas. Mas antes da escrita, nós estamos aqui há 4.000 anos antes de Cristo, as sociedades, as primeiras civilizações ali, as primeiras comunidades já se relacionavam comercialmente. Logo, já tinham informações suficientes ou importantes para a época. Claro que com o sistema de escrita isso ampliou-se, se tornou mais sofisticado. Então, o mercado, ele existia, ele é anterior até à escrita, quanto mais à formação dos estados modernos. E realmente as civilizações, as sociedades que não aderiram a essa técnica, a esse modelo, essa nova forma de processamento de dados, foi ficando para trás. Quando se fala em armazenamento de dados, processamento de informação, o mundo da informação, pensamos somente que é algo de poucas décadas, mas não. Antes da escrita, eles tinham formas de entrar em contato com outros povos, de acumular informações através de outros mecanismos. A escrita deu um grande impulso nesse processo da informação. Havia postos comerciais, postos militares ao redor de cada civilização, de cada cidade-estado, para poder eles controlar a região e assim se defender também dos inimigos. Anterior à escrita, durante o processo da invenção da escrita, anos, décadas e séculos depois, somente hoje, com o advento da internet, isso tornou-se mais virtual, mais sofisticado nesse ponto. Mas não é algo que nasceu ontem, não nasceu 3 décadas atrás. A história da informação ela vem passando por etapas. Gostou desse conteúdo? Não se esqueça, se inscreva no canal. Alguma coisa não entendeu? Alguma sugestão? Deixe nos comentários. Aqui é César Augusto, professor de História. História para dentro da cabeça. Até a próxima. Tchau.